Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio. Olha, eu devo dizer, como eu sempre digo, mas eu já estava com saudade. É muito bom poder estar aqui, poder transmitir conhecimento e também adquirir. E hoje é um desses episódios que estamos aqui com uma convidada que na verdade já veio aqui, inclusive eu recomendo que você volte e assista esse episódio também para conhecê-lo e conhecer o seu trabalho, que é incrível. Mas hoje viemos falar sobre um assunto de extrema necessidade. Então fica com a gente até o final. E é claro que eu devo lembrar que você tem que seguir as nossas redes sociais em todas as plataformas possíveis, Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, @saia-do-zero-cast. E aqui você tá para descobrir a rota da sua jornada. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Kathleen Menezes. Eu sou Elaine Máximo. Nos siga nas redes sociais, pc.elainemáximo. E @Kathleen Menezes. Estamos lá também. Isso, muito prazer estar aqui com você de novo, Laine. Prazer, faz um tempinho, né, Kat? Já faz, sim. Mas é bom que quando a gente dá essa pausa assim pro pessoal sentir falta, sentir saudade, a gente já volta com um episódio daqueles, entendeu? De ouro. Hoje o conteúdo é de ouro. Hein? Hoje é de ouro. Não, hoje a gente está novamente com essa convidada, você já deve estar vendo aí, a Patrícia Inserp. E a gente veio hoje com um tema muito precioso para você, que já passou por isso ou que você sabe de alguma pessoa que passou por isso. Então, compartilha, porque o intuito dessa conversa é que traga, além de conhecimento, empatia, acolhimento. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar. E eu quero apresentar ela novamente, é uma convidada muito especial. E falar nisso, eu acho que é a primeira vez que a gente repete um convidado. É verdade. Que honra. É que a Paty, na verdade, se tornou uma colega, uma parceira mesmo, uma amiga. Sim, é verdade, é verdade. Então, eu vou apresentar esse currículo, gente. A Patrícia, ela é doutoranda e mestre em psicologia pela Universidade Católica de Campinas. Especialização em psicoterapia humanista existencial pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Graduada em psicologia pela Universidade Católica de Campinas. Atualmente é docente do curso de psicologia das Faculdades Integradas Einstein de Limeira e psicoterapeuta na abordagem centrada na pessoa. Com vocês, Patrícia Inserp. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui de novo conversando com vocês sobre um tema que eu tenho estudado, né? Então, a minha abordagem é a ACP, abordagem centrada na pessoa, mas desde o mestrado eu estou estudando sobre violência e agora especificamente, né, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e pensando nessas consequências. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Sim, profundo no mínimo. Estou bem empolgada, porque na verdade pouco temos hoje assim pessoas de referência, pessoas de confiança na qual a gente pode acessar o conteúdo e aquela pessoa realmente vai trazer conteúdos de confiança, de confiabilidade, abordando esse tema, inclusive com carinho, com cuidado, né? Um tema sensível. Então, acho que hoje o nosso alerta objetivo, gatilhos, né? Demais, né? Inclusive, até bom avisá-los disso, né? Sim, mas a discussão, ela é ampla, né? E eu acho que o nosso objetivo é ter esse comprometimento, né? Com toda a sociedade, para que a gente venha realmente combater, prevenir, conscientizar, orientar, né? E, por que não, muitas vezes, ajudar a psicoeducar, né? Que é uma palavra emprestada da TCC, mas no sentido, principalmente, as pessoas que foram expostas a isso, ou até mesmo pais, que hoje em dia se veem muito preocupados com esse tema também, né? Sim. E hoje a gente vai falar sobre protegendo a infância. Exatamente, esse tema
que normalmente ele é muito falado em maio, porque é em maio que se comemora assim, né? Na verdade, é uma luta, né? Para que a gente comece a sempre falar e a conscientizar isso. Então, é 19 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Instituída pela Lei 970/2000, em memória de Araceli Crespo, uma menina de 8 anos que foi violentada e assassinada. E ela morreu em 1973. E essa data, gente, ela vem sendo desde 20 anos lembrada, conscientizada, porque quando eu comecei a ver aqui esses dados, eu comecei a entender, gente, há 20 anos que a gente está falando disso, mas há 20 anos ainda é pouco, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. É pelo tempo que se acontece, Exato, né? Exatamente. O combate a isso, essa campanha, né? Exato. Principalmente se a gente olhar também em contexto de guerras, né? Depois que a gente vai olhando a história, assim, é pouco. Mas o 18 de maio, ele se tornou um marco para as instituições e pessoas que lutam pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. E a gente está aqui, né, para falar sobre isso. Não precisa ser maio para falar sobre isso, a gente pode falar isso em qualquer momento e deve. Essa conscientização é importantíssima. Eu queria também trazer alguns dados sobre o Brasil, né, que segundo o Panorama de Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, divulgado pela Unicef, desculpa. Em 2017 e 2020, 180 mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de violência sexual no Brasil. É um terço que acontece na primeira infância até os 4 anos, totalizando 62 mil casos. É muito mais do que a gente imagina. Sim, né? Esses são os que foram denunciados, né? Porque existem muitos que não foram, infelizmente. Sim. E assim, eu estou trazendo também esses dados para que fique conscientizado que se esses dados aqui, os que foram denunciados, imagine os que não foram, né? Então, a sua maioria também foram cometidos por pessoas com relações de proximidade com as vítimas. Então, 86% dos casos são autores reconhecidos. Então, uma pessoa da família, uma pessoa que está perto. Então, é isso. Queria começar com essa introdução para que você que está assistindo entenda que é muito mais sério do que a gente imagina. E o nosso trabalho aqui é trazer essa seriedade, essa conscientização, né, o combate ao abuso sexual infantil. Muito mas a Patrícia vai falar muito mais sobre isso também aqui. Né? Estamos aqui com ela para falar sobre isso. E, Paty, o que você... a gente falando aqui do tema, mas eu também queria entender um pouco como que você chegou nesse tema para você estudar. E me fala também como que está sendo para você estudar isso, porque você ainda também está nesse processo. Né? Sim. Bom, é um tema que eu me interesso desde da graduação, assim, eu tinha esse interesse, mas eu não sabia muito bem dizer o porquê. E eu ainda estou entendendo um pouco desse interesse que eu tenho, né, por essas situações. E então eu venho estudando isso com mais profundidade desde o mestrado, então já faz aí uns 6 anos, pelo menos, né? E agora estou no doutorado. E é um tema que é muito sensível e que é muito pesado, né? Então, agora que eu estava comentando, né, com vocês, que eu tenho sentido um pouco acho que um pouco dessa sobrecarga mesmo, né, de estar falando sobre isso durante bastante tempo, né? E sempre foi uma coisa que eu fazia com mais tranquilidade, mas ultimamente tem me atravessado um pouco mais. Eu acho que é importante também olhar para isso, né? Como que está sendo para mim, e aí eu levo isso para a terapia também,
Acho que tem a ver com o momento que eu tô de finalização do doutorado, né? Que são muitas coisas, é tudo muito intenso. Então, eu tô conversando, né, com as mulheres que passaram por isso na infância e tem sido uma maratona, né? Então, toda semana eu tenho encontro e aí eu escrevo e é realmente essa imersão. Acho que pensando até agora, é isso que faz com que fique tudo muito intenso, porque eu realmente estou vivendo isso todos os dias, né? Eu vou, converso, aí eu volto, escrevo. E aí, essa isso, é... né? E é um processo de digerir mesmo, né? Quando eu conto pro grupo de pesquisa, né, como que foi o encontro, e aí eles me dão um retorno, eu escrevo, então a gente vai elaborando juntos como que está sendo essa experiência, depois eu vou analisar esses resultados, então eu acho que é um processo realmente de ir mastigando, né, tudo isso que eu tô vivendo, mas que esses meses vão ser bem intensos por conta disso, né. Acho que tem que ter aí uma dose de coragem, assim, para que você todos os dias pense sobre isso, escreva sobre isso. E entrando também mais no tema, queria entender, assim, pensando que, assim, quem está nos assistindo provavelmente ou conhece alguém ou passou por isso, mas a gente quer pegar ali desde a questão da infância, né? Então, Paty, para você, a criança ela tem sexualidade? Para você, assim, não, né? Com base que você estuda, né? Como que você podia falar para nós aqui sobre a sexualidade da criança e também como que isso se encaixa no seu trabalho, sabe? Naquilo que você está pesquisando. Tá. Bom, acho que tem várias formas de olhar para isso, né? O Freud responderia que sim, né? Que a criança tem. Adoro. Que a criança tem As psicanalistas sexualidade. Então, o que eu entendo, né? E a partir do que eu tenho estudado, é que a criança, ela explora o seu corpo de diversas formas, né? Quando ela está se conhecendo ali na infância, mas não necessariamente isso está ligado à sexualidade que a gente adulto entende que é essa sexualidade, né? Então, é aí que entra essa questão do abuso, que do ponto de vista da maturidade, essa criança não tem maturidade para entender o que aquilo significa. Ela pode até fazer, ela pode até se envolver naquele ato, mas ela não dá o significado que um adulto dá, né? Não é essa sexualidade que a gente conhece. Então, ela pode explorar o corpo dela sozinha, enfim, de outras formas, que não vai caracterizar um abuso. Mas quando um adulto faz isso, ou um adolescente que é mais velho, por exemplo, faz isso e ele já sabe o que significa, é aí que se caracteriza um abuso, né? Porque ela não tem a idade e nem a maturidade emocional, biológica para entender do que se trata aquilo que está acontecendo, né? Mesmo nos casos, por exemplo, em que uma adolescente, né, sei lá, de 15 anos, namora alguém mais velho e ela fala, não, mas eu quero e tal. Pela lei, ela não tem idade para consentir. Então, aí é uma outra coisa, né, que vai entrar também, né? Que depois a gente pode conversar, que na lei, existem várias formas de você caracterizar essa violência, né? Na psicologia, a gente fala abuso, enfim, ou violência sexual, e na lei a gente tem outras formas, a gente tem o estupro, tem o assédio, tem a importunação sexual, então, aí isso, pro campo jurídico, vai ser julgado de uma outra forma, né? Então, isso é importante também, porque aí tem essa confusão, né? Que às vezes as pessoas falam, mas aconteceu tal coisa, não é estupro, não, mas vai entrar em alguma outra lei, né? Que vai proteger essa criança ou esse adolescente. E ainda tem a exploração sexual, que é quando uma outra pessoa utiliza dessa questão sexual para
ter lucros, para ganhar dinheiro, né? Então, ela tem esse fim, né? Diferente do abuso em que a pessoa está fazendo ali, enfim, por outros motivos. Tráfico humano. Isso, tráfico ou pornografia, né? Nossa, esqueci o nome agora. Quando tem distribuição de pornografia, por exemplo, né? Gravação de conteúdo e depois a distribuição, venda de conteúdo, compartilhamento, entra nesse caso, ou tráfico também. Muito bom. Por isso que quando a gente fala desse assunto, é um enfrentamento, né? A cultura de estupro, de pedofilia que existe. Inclusive, viralizou mais um filme que bem retrata essa situação, é o Som da Liberdade, né, que muitas pessoas indicaram, inclusive, né, houve toda uma ascensão assim, nas redes, né, principalmente por se tratar de um assunto tão delicado e da forma como eles conseguiram ali produzir isso para entregar para a sociedade. Né? E eu acho que a partir disso que foi realmente ali as pessoas tomando consciência da gravidade, né, da situação, falando a nível de país mesmo, né? Pena que isso foi levado já para uma discussão política, né? Justamente para abafar de novo, né? É isso, o tema, né? O tema, sim. Que não é isso que está em pauta. Sim. Né? Sim. E é importante não fugir mesmo do assunto, né? Por mais que seja um assunto complicado, que às vezes gera gatilhos e tudo mais, mas eu vejo as pessoas, querendo ou não, estando nas redes, compartilhando, tendo acesso a alguns conteúdos que às vezes é até retirado, cancelado, né? Mas a gente trouxe aqui para vocês, eu acho que quando você vai falando da sexualidade da criança, né? É muito louco, porque eu acho que isso também tem tudo a ver com a forma como a gente apresenta essa sexualidade enquanto adulto. Porque existe a afetividade e a erotização, né? Que é o que a Paty está dizendo aqui, que a sexualidade ela é diferente do sexo. Né? O sexo é o que a gente pratica aqui enquanto adulto, na vida adulta. Isso não devia atravessar em momento nenhum a vida de uma criança, né? Que a gente fala que é uma erotização precoce, até mesmo a exposição de conteúdos adultos, pornografia, enfim. E aí eu tenho até por estudar e conhecer muito, né? Por isso que a gente está, para que você realmente instigue cada vez mais esse conhecimento, para você ir atrás também de formação boa, porque eu estudo sobre isso para eu conseguir, ali no momento certo, fazer uma educação sexual com a minha filha. Então, por exemplo, mas se criança tem sexualidade, a gente se pauta na sexualidade, né? Que tem a ver com a nossa energia, o nosso corpo, a forma como a gente se toca, se relaciona com as pessoas, o afeto. E aí, quando eu tô trocando a minha filha, né? Que ela é um bebê, né? A primeira coisa que ela tinha no mundo era o meu olhar. Depois era o meu toque, né? Isso já é uma sexualidade, né? Diferente da erotização, né? E aí eu falo pra ela, né? Eu sempre falo, eu tô tocando, eu falo, filha, tô tocando o seu bracinho, a sua perninha. Eu me comunico com ela, né? E aí eu falo pra ela, olha, o seu corpo é muito precioso, ele é valoroso, né? Tem valor. Só a mamãe e o papai que pode. Mas, nossa, que ela tem 1 ano e meio, né? Mas isso é uma coisa que, né, eu acredito que é importante de se fazer. Até porque eu acho que existe uma dificuldade das pessoas lidarem com a sua própria sexualidade também, né, Paty? E aí, como que chega a isso? Porque às vezes as pessoas não lidaram com a sua sexualidade e aí elas foram atravessadas por um abuso na infância ou adolescência, né? E aí, como que você vê, por exemplo, essa questão, né, de sexualidade para o adulto, né? Como a gente pode ajudar essas pessoas a falarem mais sobre a sua própria sexualidade, a se resolverem um pouco mais, sabe? Nesse sentido, como que você vê isso? Enquanto adultos. Enquanto adultos. Quando essa experiência é atravessada por um abuso, eu acho que fica muito mais complicado, né? E tem muitas pessoas que têm dificuldade mesmo de entender, né, de como que é, né, isso dessa sexualidade sendo atravessado pelo abuso que aconteceu, né? Então, pode acontecer de ter uma hipersexualidade, dessa pessoa se envolver muito com o sexo, buscar muitas situações em que, né, ela se envolva, e o contrário também, ela ficar com receio, né, ela não evitar essas situações, e até depois, na vida adulta também, ter dificuldades para se relacionar, às vezes com o próprio parceiro, né, e trazer isso também como uma questão, né. Então,
eu acho que aí é importante a gente tentar acessar, né, isso que aconteceu e também tentar diferenciar do que é o sexo sem ser nessa situação que ela viveu, né? O que é muito, muito difícil, né? Porque ela acaba associando. Muito bom. As coisas se misturam, né? Sim. Eu acho interessante essa pergunta sobre a sexualidade para o adulto também, né? Porque eu acho que quando também uma pessoa que vai se relacionar com alguém que passou por isso, é muito difícil da parceira também entender isso, né? Então, quebrar esse tabu, falar sobre isso, até conscientizar, a pessoa também procurar ajuda, terapia, mas fica ali da dinâmica do casal para lidar com isso, né? Não é só a pessoa, é o parceiro. Sim, o parceiro também. E tem pessoas que não contam, às vezes, nem para a pessoa que está se relacionando, o que tem muito a ver com esse sigilo, né, do abuso, que geralmente o abusador utiliza disso, mas você não pode contar para ninguém, ou faz ameaças, né? Ele pode pedir ou ele pode ameaçar, senão eu vou fazer tal coisa, eu vou matar a sua família. E aí a pessoa, né, que sofre isso, ela também fica com isso, ela carrega como se fosse um segredo, né, para a vida toda. Então eu não posso contar, porque vai ser motivo de culpa, de vergonha, né? Como que essa pessoa vai olhar para mim, o que ela vai achar se eu compartilhar isso que aconteceu comigo. Então muitas vezes perdura assim uma vida inteira de segredo e ninguém sabe, né? Pode ser muito solitário isso. Sim. Muito. E se acontece também, que acontece isso, que as pessoas falam, mas também elas não são compreendidas ou até descreditadas. Atribuem uma culpa também, né? Eu acho que é pior. Seria melhor ficar em silêncio, né? Sim. Ou não, né? Assim, lógico, conversar com quem você confia, mas quando a pessoa acha que ela vai receber esse acolhimento, essa empatia, e ela não recebe, eu acho que o estrago é maior, né? Sim. O dano é maior, né? Inclusive, depois a gente pode até orientar as pessoas, né? De como lidar com isso. Porque eu acho que quando a gente também não está conseguindo lidar com os nossos próprios aspectos de si mesmo, na nossa própria sexualidade, quando a gente se esbarra numa situação como essa, né? Que está fora da gente, que mexe também com questões pessoais nossas, a gente não sabe o que fazer. E é isso que eu vejo, um despreparo mesmo, até uma certa ignorância, sabe, no aspecto, e muito julgamento, né? As pessoas acabam comprando algumas ideias bem distorcidas, enfim. Mas pensando nisso, então, Paty, como, por exemplo, saber se uma criança foi vítima de abuso, porque é difícil, né? Porque às vezes ela não fala porque tem esse segredo que é pedido, e porque também, às vezes, é uma criança, como ela vai comunicar isso, né? Sim. Então, como a gente pode, assim, de repente, identificar, né? Para conseguir ajudar? Sim. Tem alguns sinais, né? Não é uma garantia de que, olha, né, 100%, mas tem alguns sinais que a criança começa a agir de uma forma diferente que ela agia. Então, pode começar a ter pesadelos durante a noite, não conseguir dormir, né? Ficar acordada. Ou ter enurese, que é o xixi na cama, né? Sendo que ela já passou do desfraude, por exemplo, já tinha superado essa fase, aí ela, né, volta, tem uma regressão. Os sinais físicos também, hematomas, né, que às vezes também os abusadores evitam, porque aí fica mais, né, evidente. Ou perceber que a criança está com dor, por exemplo, né, nos órgãos genitais, ou às vezes ela pode até comunicar porque ela nem entende, né, o que significa aquilo. Choro constante, tristeza, mudar o comportamento na escola. Às vezes as notas caem, o rendimento cai, aí, né, a professora, muitas vezes também as professoras que percebem que tem alguma coisa acontecendo. Dificuldade para fazer xixi, para ir ao banheiro. Acho que é isso, né? A criança essas ela mudanças. fica mais retraída, assim? Pode ficar mais retraída, mais isolada, não querer brincar ou fazer coisas que ela costumava gostar,
bastante. Tá Ou ter agressiva, né? isso, ou ter acessos de raiva, né? Também ficar muito irritada, ficar muito brava sem nenhum motivo aparente, porque ela tá também tentando mostrar que tem alguma coisa errada, só que ela não consegue comunicar, né? Verbalmente, mas ela mostra ali que tem alguma coisa que está acontecendo. Ou evitar a companhia de uma determinada pessoa, que pode ser o abusador. Então, por exemplo, é uma pessoa que ela sempre se deu bem e aí não quer mais, de repente, tipo, não quero mais. Ou a pessoa chega perto e ela fica um pouco recuada, estranha. Então, são alguns sinais que dá pra gente perceber, né, que tem alguma coisa ali que está acontecendo. Pode ser isso, né, mas também pode ter outras coisas aí acontecendo. Muito bom. Sim. Eu acho que o primeiro passo é conhecer o seu filho, inclusive, né? Tá bem atento, porque eu acho que conversar. ter esse diálogo, e porque eu acho que hoje em dia, tipo assim, criança, isso é coisa de criança. Porque o adulto, ele tem esse poder sobre a criança, né? Isso. Então, você coloca a criança onde você quer, você, né, dependendo da idade, é claro, mas a gente acaba manipulando as crianças nesse Ou sentido, até se isenta de uma responsabilidade, né? Porque... negligencia, né? Sim. Então, acho que o primeiro passo seria você estar atento, então, né? Não ficar paranoico, porque pode acontecer muitas vezes às vezes, aconteceu uma situação na família, até mesmo com a progenitora, com a mãe dessa Restringir criança. muito a criança. E aí né? restringe, ou às vezes ela fica paranoica no sentido de, aconteceu comigo, vai acontecer com meu filho, né? E aí é preciso cuidar dessa mãe também, né? Para não transferir, né? Essa insegurança, esse medo também para a criança. Mas uma coisa que eu levo muito comigo a respeito disso é, por exemplo, a criança, dá um beijinho no tio, ou dá um beijinho no tio. Ai, que coisa feia. Dá sim, filha, dá. Gente, por que você vai... a criança não quer ficar sentada no colo do vô, da avó. Gente, por que você vai deixar a criança fazer o que ela não tá à vontade para fazer, sabe? Eu acho que... Ela sabe escolher, Ela né? sabe. É igual no Papai Noel, né? Eu acho um absurdo o colo do isso. Papai Noel. A criança não quer e o pai enfia a criança no colo do Papai Noel. Imagina o trauma da criança. A criança não quer. E tira foto com o Papai Noel. Então, assim, eu acho que a gente também se dá conta, né? Falando desse assunto, o que a gente realmente deseja ali para o nosso filho é diferente do que realmente a gente deve aceitar dele. Porque, às vezes, o filho não quer, ele não quer fazer e é um desejo nosso, né? A gente quer que ele faça. Isso. Então, hoje, por exemplo, às vezes eu falo para minha filha, manda um beijo. Ela fala, não. Ela não quer. Então, tá bom. Eu não quero ir no colo do vô. Não quer, não vai, né? Não vai. Mas ela é uma criança? Sim, né? Mas ela já sabe ali sentir, ela sabe decidir, né? E eu acho que a gente acaba também... como que eu posso dizer, sabe? Desconsiderando. Anulando. Passando por cima, né? Por cima disso. Porque o adulto tem esse poder, né? Que é uma outra coisa que também está envolvida na situação de abuso, né? A criança, ela é pequena, né? Ela se sente ali, nossa, mas se esse adulto está falando, muitas vezes é uma pessoa que eu confio, então eu sei o que ele está falando, então eu preciso fazer isso, senão alguma coisa vai acontecer, né? Gera medo, né? Isso, por isso que a maior parte também acontece dentro da família. Porque são pessoas que têm a confiança e que a criança muitas vezes não vai desconfiar que aquela pessoa está fazendo alguma coisa ruim para ela. E os próprios familiares também não vão desconfiar, né? Tanto que se tem essa revelação, muitas vezes não se acredita na criança. Então, não, ela está inventando, ela está falando besteira, né? Sim, encoberta, né? Até. Sim. Isso, Inclusive, tem até um ponto, por exemplo, que o pessoal fala, mas Kathleen, mas assim, a gente está falando de proteger a infância, né? Então, quais são meios que eu posso adotar para proteger o meu filho, para não expor ele a situações como essa? Então, por exemplo, quando você for receber alguém na sua casa, mesmo que seja um amigo da família, mesmo que seja... mas nossa, Kathleen, né? As pessoas falam para mim, quando eu tenho essa maneira de agir, alguém vai dormir em casa, a Lizzie vai dormir no meu quarto, né? Mas por quê? Porque é assim que a gente funciona aqui em casa, né? Então, mas nossa, é seu tio, é seu... Não, mas eu vou proteger a minha filha, né? Então, mas você está querendo dizer, então, que é todo... Não, são questões que hoje eu acredito que é importante para ela. Isso me deixa segura, então eu asseguro a minha filha. Então,
Então, acho que tem coisas que a gente precisa só ali ajustar, ampliar a nossa lente para algumas coisas, porque a gente, às vezes, vai desprotegendo as nossas crianças sem ter a intenção de fazer isso, mas hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, a gente precisa adotar algumas medidas, alguns comportamentos, algumas falas, para que realmente isso aconteça, né? Partindo do quê? Da minha vida. Eu não consigo proteger, né? Meu primo, mas eu consigo proteger meus filhos. O que eu vou fazer com isso? Né? Então, acho que isso é bem importante para a gente conscientizar mesmo. Sim, realmente. E acho que a internet também, né? O acesso a essas informações, eu acho que é algo que os pais também podem e devem ficar atentos, né? E o que essa criança está consumindo, o que ela está vendo, né? Que acesso que eu vou permitir, eu acho que isso também é muito importante, né? Até não só as crianças, mas em idades adolescentes também, que acontece muito. Eu ia falar sobre os adolescentes, porque eles, eu já vi relatos de adolescentes serem enganados ali numa conversa com alguém, no bate-papo, e ser um abusador ali, e eventualmente esse adolescente até ir encontrar essa pessoa e ser abusada mesmo, assim, né? E disso para mais, infelizmente. Então, a intenção ali é que você também entenda, que a gente está tentando falar para você, é que existe uma privacidade do seu filho adolescente? Sim, mas você precisa estar em constante vigilância ali, alerta, porque ele pode ser enganado, assim como os próprios adultos, né? Também são, E essa orientação, né? Acho que é isso, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, de conversar, de acolher, de orientar, e né? se comprovou, e aí o que a gente faz? O que os pais que aconteceu? Se comprovou ali que aconteceu um abuso, ou um adolescente, sei lá, tá conversando mesmo com alguém, assim. Existem algumas instituições, né, que a gente pode buscar. Então, para crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar, né, é o primeiro passo. O CRES, que é o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS também. O CRAS é a porta de entrada, né, mas o CREAS é a instituição que é mais especializada e que cuida, né, desses casos. Também tem, aqui em Limeira, a gente tem o SEDECA, né? O Disque 100, que também dá para fazer a denúncia, ou qualquer delegacia, né? Pode ser delegacia da mulher, pode ser uma delegacia comum, para que tenha esses encaminhamentos, né? E aí, pensando, se a pessoa, claro, tiver outras condições, dá para pensar numa terapia, né? Num acolhimento nesse momento. Bom, que é necessário, viu, gente? Inclusive, esses serviços, eles estão disponíveis, eles são públicos, né? Então, acho que é muito difícil, às vezes, a pessoa tomar essa coragem, né? Que foi dito aqui, essa palavra, para iniciar esse pedido de ajuda, né? Então, acho que, de repente, você fazer uma denúncia anônima, né? Ali, Isso. de repente, você identificou uma família que não está conseguindo sair disso, né? Porque, assim, é muito fácil eu estar aqui falando de fora, eu, uma pessoa que não fui vítima, né? Falar assim, mas vai, você tem que denunciar. Como assim? Que absurdo! Por que você não fez isso ainda? Sendo que, na verdade, eu não estou vivendo essa dor, né? Eu não tô... Porque eu vejo que, inclusive, muitas mães têm dificuldade, às vezes, de sair dessa situação, porque, às vezes, o próprio ali abusador, né, é o que às vezes mantém a família, né, ou às vezes esse abusador, nossa, é mesmo, às vezes ele se aproveita da situação, se aproveita, né? Então, assim, é possível, tá? Existem sim medidas em que você vai receber essa proteção, receber também até esse incentivo de recurso, muitas vezes, né? Mas é necessário que você tenha conhecimento, informação sobre isso, né? Não tenha medo de buscar uma fonte confiável, onde você consegue ali, né? Inclusive, eu queria até levantar uma discussão para ver o que você acha, Paty. Eu trabalhei no SUS por alguns anos e eu percebia que essa demanda, né, tem crescido absurdamente, numa escala espantosa mesmo, né, de vítimas, de queixas, de procura, né? E o que eu percebi que parece, assim, a sensação que eu tive,
que a classe mais vulnerável da sociedade, elas buscam mais, assim, por esse meio, né, do que muitas vezes uma classe social um pouco mais privilegiada, uma classe social, né, elitizada, né, justamente porque também tem uma posição na sociedade e tudo mais, isso fica cada vez mais velado, né, mais escondido aí, como deveria ser. Então, eu não sei se isso também tem a ver com o ambiente, com o público, né, com... o que você acha, essa percepção que eu tive, né? Ela realmente é real ou não necessariamente? Olha, eu não sei dizer com dados, né, sobre isso, mas seria algo interessante de se olhar. A gente tem um Atlas da Violência que foi publicado agora em 2022. Então, eu posso dar uma olhada também, mas o que eu acredito, né, que aconteça, essas pessoas que têm condições melhores, talvez elas não precisem desses serviços que são públicos, elas não precisam fazer uma denúncia para que elas tenham uma atenção ou um cuidado. Então, eu acredito que elas buscam por outras vias, né, em que elas possam pagar para ter esse atendimento, enfim. Talvez ela tenha que fazer, né, o boletim, enfim, ou ela escolha não fazer porque tem muitas questões envolvidas, como você falou, né? E aí ela prefere deixar isso em sigilo e ela vai lidando do jeito que ela consegue com os recursos que ela tem. Agora, uma pessoa que não consegue, por exemplo, um atendimento, não consegue pagar um psicólogo, não consegue um médico, ela vai precisar acessar esses serviços e é aí que também os profissionais eles são obrigados a fazer a notificação quando tem uma situação assim. Então, eu estou pensando por esse lado, né? Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que faz sentido também dos dois lados, porque às vezes a pessoa que ela tem mais condições, ela também se preocupa com essa posição dela. Né? Em expor. Em expor isso. Eu até pergunto também se ela está sendo apoiada, né? Pelo menos eu fiquei pensando com essa pontuação, Cat, que acontece mesmo, né? Assim, o quanto que é mais escondido isso em algumas famílias. A gente está falando do contexto econômico, mas também é em qualquer outro, né? Então, é muito dessa... O abusador não escolhe, né? A classe social, assim. Sim. Ou seja, acontece também com ricos, com pobres, Sim, né? sim. Mas cada família vai lidar disso de acordo com a escolha Sua de cada configuração, um. Sim. Sim. E uma coisa que eu fiquei muito, assim, chocada, né? Ao ler sobre esse assunto e tudo mais, é que o abusador, a primeira ferramenta que ele tem, assim, de gerar confiança, de acessar o corpo, né, é pela mão, né, da criança. Então, às vezes, a gente acha que a mão não é sexual, não é uma coisa, né? Que mas é livre, né? É livre. É livre. Café com leite. Café com leite. Mas é uma Mas não parte do corpo dessa criança, né? Então, pegar na mãozinha, né, aquela coisa. Então, isso realmente é muito sério, né, Paty? Existem já, tipo, algum dado que a gente consiga identificar já esse comportamento, tipo, como eles começam a entrar, ou cada abusador tem o seu tipo, o seu comportamento, o seu... Pegando também só um Pode gancho, falar. e como também saber orientar a criança sobre o que seria Muito bom. um abuso. Eu acho que a principal forma, né, que o abusador ele começa é também criando uma brincadeira ou se aproximando do mundo da criança, porque a criança se expressa pelo brincar. É o jeito que ela vê o mundo, que ela entende o mundo, né? Naquele momento ali da vida dela. Então, geralmente, ele tenta se aproximar por meio desse lúdico, ou com brinquedos, ou com alguma brincadeira que vá, né, remeter. Então, a gente vai brincar de casinha, ou a gente vai brincar de tal coisa. E a criança, ela realmente... Para ela é uma brincadeira, ela não entende que ela está entrando numa situação em que ela vai
fazer algo sexual, né? Então, e aí eu acho que é a questão do toque, né? O toque, mesmo se ele for num lugar que não é sexual, necessariamente não é um órgão sexual, mas a maneira como você faz já dá indícios, né, de que aquilo não é algo, não é um afeto, não é um carinho, tem um outro lado aí, né? Então, geralmente, o abusador, ele começa aos poucos, né, se aproximando, tem essa questão da mão, de passar a mão, e depois, geralmente, vai progredindo. Ele não começa já na primeira vez, né, com sexo. Então, e aí isso também é uma coisa que a criança, ela vai entendendo. Então a gente está aqui, né, numa brincadeira, e essa brincadeira, ela vai evoluindo até chegar, né, até pode chegar, né, na penetração. Não sei se eu poderia falar isso. Mas pode ser que não chegue, né? Sim. Então, isso é um outro tabu também. Mas só é o abuso quando acontece uma relação sexual? Não, de jeito nenhum. Tem muitas outras coisas antes que se configuram como abuso. E o abusador pode nem tocar nessa criança, né? Se ele, por exemplo, se masturbar na frente dela, isso é uma forma de abuso. E não teve nenhum toque. Se ele olhar para a criança enquanto ela está tomando banho de um jeito que é diferente, isso já é um abuso, né? Muito importante, muito importante. A gente está falando da intenção da pessoa, Sim. né? Sim. Não precisa chegar, né, no ápice ali. Sim. Inclusive, até, por exemplo, pais que compartilham quarto, A relação. Nossa, né, no quarto, escutar, mas está Também. dormindo. Não, Não. né? Isso também se configura como um abuso, Sim. Então, a gente ficar atento Isso a também isso. configura? Sim. É. Ela escutar, ela estar no ambiente. Eu sei que tem traumas aí, né? Com isso, Eu mas não sei se de acordo isso- com o direito, né? Se isso vai ter alguma questão legal. Mas a gente, como psicólogo, entende que não é saudável que isso aconteça. Tá Sim, expondo a sim, criança, sim. né? Isso. Um risco, né? Então, Sim. isso é bom para ela, é saudável. É porque consequências disso vai ter, Sim, né? sim. Então, E às vezes eu percebo que os pais Tem. eles ficam muito perdidos. Por quê? Porque não tiveram esse cuidado com eles. Né? Então, assim, antigamente, na verdade, o sexo ele era um pouco mais restringido, ele era, né, mais... Talvez não era tão... podia ser falado. Não podia nem citar, né? Talvez essa rigidez, esse tradicionalismo, né? é por isso que é de cada família, né? Porque se a família, ela já não... Se a família já tem esse tabu de falar sobre isso com a criança, com o adolescente, meu Deus do céu, isso só traz prejuízo. Só. Inclusive pais que tomam banho juntos, né? A gente não está falando do que é certo ou errado, tá? Porque cada família tem a sua dinâmica e entende-se o que pode ser bom ali. A gente está falando sobre os direitos da criança, pensando na proteção dela. Então, o ECA mesmo, ele tem 30 anos, gente. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito recente, né? Então, assim, Pensa só, né? Desde que o mundo é mundo, existe criança. Por mais que parecia, as crianças se vestiam como adulto, né? A fase da criança, a adolescência, então, nem se fala, muito, muito menos tempo. Mas a criança em si começou mesmo ali na Revolução Industrial, onde virou a necessidade deles irem para a escola e tudo mais. Aí começou a se dar importância para essa fase, né? E que eu vejo a dificuldade desses pais, às vezes. De entender. Por isso que é importante você procurar uma educação mesmo, sexual, né? Inclusive partindo da sua própria educação, né? Porque às vezes, eu ouvia meus pais E tá tudo bem. cresci e tô bem hoje, né? Mas assim, e aí você vai expor o seu filho a isso, né? Até que ponto isso é bom para ele, né? Então, tem uma coisa que eu carrego muito comigo, que mudou a minha vida completamente, minha percepção como mãe, que assim, as pessoas falam, você morreria pelo seu filho, né? Já escutei muito isso. E aí as pessoas falam, sim, lógico, meu filho, eu amo ele, é o maior amor do mundo. Mas eu acho que o mais difícil hoje é você viver pelo seu filho. Porque se você morre, acabou. Mas você vive pelo seu filho, principalmente quando esse filho depende muito de você. Então, você vai fazer não o que é bom para você. Você não faz mais o que é bom para você, você faz o que é bom para ele. Né? Pensando que hoje a gente é o adulto da relação. Então, eu como adulto grande, eu vou protegê-lo. Né? Então, hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso, mas calma, minha filha tá junto, será que isso vai ser bom para ela? Eu expor ela a essa situação vai ser bacana?
né? Então, acho que, às vezes, cabe um pouco aí da gente ter essa reflexão também. Perfeito. Sim. Então, assim, uma das orientações que pode dar para a criança é, por exemplo, falar sobre... Eu gostei do exemplo da Kathleen, sobre o corpo dela. Sobre o corpo dela, para ela respeito, se perceber essas partes do corpo, né? Como que quais partes que uma pessoa pode ou não, né? Claro que eu falei dessa questão do toque, mas principalmente, né, dos órgãos genitais. Então, explicar para ela e dizer... Também conversar, né? Olha, se isso acontecer em algum momento, você me fala, você me conta, eu tô aqui, né? Só eu ou fulano, né? Quem for o cuidador ali, que pode trocar você, que pode ir ao banheiro, porque isso também às vezes acontece, né? Ah, mas eu vou levar só no banheiro, né? E aí acontece alguma coisa. Sim. Ou dar banho, enfim, né? Então, todas essas situações de conversar e acho que principalmente dizer que você tá ali para a criança, né? Caso aconteça alguma coisa. Só de o adulto ser aberto com a criança, Sim, né? sim. Isso é uma forma de... Você vê que não precisa de uma coisa de, nossa, gente, 7 cabeças, né? Eu acho que é a gente que... Então, por exemplo, às vezes as mães chegavam assim... Ah, você tá com a mão no pipi, filho, que feio! Mas por quê? Porque tem uma história dessa mãe também com a sexualidade dela, né? Que eu acho que precisa ser resolvida, porque senão ela não vai conseguir lidar bem quando vir a surgir a sexualidade do seu próprio filho, né? Porque, gente, é natural, a sexualidade tem a ver com descobrir, né? E às vezes os pais, né? Então, reprime, aí aparece na escola, masturbação infantil. Aí você imagina a criança depois, né? Quando vai... Porque fica proibido, não pode. Eu, né, internalizo que eu não posso fazer isso. Não pode fazer isso. Então. Até as próprias expressões dos pais, então, né? Isso é muito importante isso, realmente. Inclusive, quando o filho conta alguma coisa, né? Tipo, eu tô... porque olha só o que acontece, só abrindo parênteses, que às vezes os pais, assim, pensando na criação, pensando no filho, por exemplo. Ai, nossa, o filho é menininho. Ai, já tem 2 namoradas na escola. Gente, o que isso significa, né? Você explicou para ele o que é namorar? Né? Ai, namoradinha, ai, você gosta dele. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente fala, a gente está muito no mundo adulto, a gente está muito vivendo essa vida adulta. Às vezes a gente vai precisar pensar um pouco na vida da criança, né? O que isso significa para ela, namorar, né? Porque aí as crianças chegam na clínica, nas escolas, com termos tão adultos, né? E a gente fala assim, mas calma, ele é uma criança, né? Ele não namora. Sim. Ele, né? Como assim? Então, acho que, até pensando nisso, a forma como a gente vai dirigindo isso com as crianças faz toda a diferença. Porque se ele te conta alguma coisa, e aí você fica, né? Ou bravo, ou irritado. Ai, por que você não me contou antes isso? Ai, olha só, né? Ela, como você quer? Ou até pergunta, por que você fez isso? Por que você fez isso? Né? Que, inclusive, é uma questão, né? Muito delicada também, porque, às vezes, parece que a culpa se recai um pouco, né? Sobre a vítima, né? No sentido de, poxa, mas espera... mas olha os shorts que você tava também, né? O que você estava fazendo lá, naquele horário, né? Por que você entrou? E já é algo que a pessoa sente, sem ninguém falar nada. A vítima, ela já vai sentir que ela teve culpa, que de alguma forma ela deixou aquilo acontecer, que ela poderia ter evitado, que não era para ela ter ido, né, onde quer que seja. Então, isso já acontece naturalmente. Aí, quando as pessoas falam, isso se torna muito pior, porque aí as pessoas confirmam que realmente ela teve culpa, né? E essa culpa, quando acontece na infância, muitas vezes a pessoa carrega a vida toda. Mesmo coisas que ela não tem culpa, ela vai se sentir culpada. Sim, muito importante isso, né, gente? Eu tava ouvindo vocês falando, eu lembrei daquela série Os 13 Porquês, sabe? Que fez... Sim, fez bastante sucesso também, né? Eu lembro que na época eu estava me formando ainda, a gente fez um trabalho com os adolescentes na época, falando sobre isso, né? Nossa, muito cuidado, vários gatilhos ali, ainda mais falando já com adolescente, né?
mas o quanto que a gente escutou os adolescentes ali também que já tinham passado por algo semelhante, porque na série ela é abusada numa festa com amigos, né? Enfim. Então, pais, escutem os seus filhos, principalmente quando estão abrindo para vocês, isso é um segredo, né? A pessoa ela vai contar, o adolescente vai contar para quem ela confia. Saiba escutar, saiba acolher. Entenda também o que você primeiro pensa com isso para não traumatizar a criança com seus traumas, né? Isso é importante. E a maioria das denúncias também são verdadeiras. Quando uma criança fala que isso aconteceu, a maior parte dos casos é real. Então, as pessoas têm isso também, mas ela pode estar inventando. Pode, mas é pouquíssimo o número de vezes que isso acontece. Na maior parte, é verdade. Nossa. E eu queria entender também, que a gente estava falando aqui como orientar a criança, mas também quais que são, a gente já tem falado isso, mas assim, você consegue falar para mim as consequências psicológicas disso para criança, para o adulto no caso, né? Ou para a criança também, sim. adulto? Tem muitas pesquisas, muitos estudos que, principalmente internacionais, assim, que investigam essas consequências, né? No Brasil, eu não encontrei tantos, até foi por isso também que eu quis pesquisar sobre isso no doutorado, né? Entender como que foi a vida dessa mulher. Então, tem muitos estudos que indicam a possibilidade dessa pessoa desenvolver transtornos psicopatológicos. Estou falando muito Tudo chique. bem. Transtornos mentais. Então, depressão, profundos, transtorno de né? estresse pós-traumático, até transtorno de personalidade borderline, né? Mas é comum que essa pessoa sinta muita tristeza, muita vergonha, culpa, humilhação, se sentir suja, sentir raiva do abusador, sentir que ela precisa se vingar de alguma forma ou realmente querer que isso aconteça, né? Fazer com que isso aconteça. Então, são alguns sentimentos, assim, que isso, né, pode permear essa vivência e depois mesmo, enquanto adulta. Também se fala bastante sobre as consequências sexuais, então, como eu falei, ter dificuldade para se relacionar ou hipersexualização, então se relacionar com muitas pessoas, se expor a situações de risco, a doenças sexualmente transmissíveis, ter muitos parceiros, a prostituição, abuso de álcool, de drogas, né? Mas essa é toda a parte ruim também. E aí, com a minha pesquisa, eu queria trazer algo diferente. Então, como que essas mulheres também podem ressignificar? Claro, elas podem ter muitas consequências e a gente sabe disso. Mas como seria, então, possível também que ela olhasse de um jeito diferente ou que ela conseguisse ressignificar isso que ela viveu, né? Então, na minha pesquisa, eu também pretendo trazer um pouco desse lado. Mulheres que sofreram, que passaram por isso, mas que também conseguiram superar e estão vivendo as suas vidas, né? Muito bom. Então, acho que é um pouco disso também que eu queria deixar, que é possível essa superação, né? Claro que vai ficar uma marca, isso nunca se apaga, e não é isso, né, que eu acho que a gente pretende enquanto psicólogo, mas é que essa pessoa possa viver a sua vida, né? Construir uma nova vida, né? Isso. E uma injeção de esperança que você está fazendo. Então, é uma missão. Existe muito um caminho. Linda essa. Exatamente, existe um caminho, né? Existe uma vida muito boa que você pode ter, apesar disso. Não acabou. Né? Sim. Ainda tem esperança. A sua vida não se determina no sofrimento, né? Não é só sofrimento. Então, acho que a partir daí uma página em branco, uma coisa assim, mas a gente não esquece, né? Não tem como esquecer, mas tem como dar novos sentidos aí. Só pegar também uma pontuação
porque ela é bem delicada também. Mas as crianças que sofreram com isso, a criança ela aprende por repetição. Uhum. E se houver em algum momento um comportamento igual com outra criança que passou por isso, sabe? Por exemplo, Pode acontecer. pode acontecer. Uhum. Inclusive, quando a gente fala, né, do perfil dos abusadores, muitos sofreram alguma situação de violência quando eram crianças. Sim. Então, eles passaram por isso, né, e de alguma forma eles também entendem que é a forma que deveria ser, né? Então, pode acontecer de uma criança, né, viver isso e fazer isso com uma outra criança. Sim. Por isso, desse cuidado com os pais ali para estar sempre orientando. Eu acho que essa é a palavra, né? Observe seus filhos, né? O porquê eles estão repetindo alguns atos também, né? O porquê Sim. de tantas coisas que a gente pontuou aqui. As brincadeiras também, né? São coisas que dá pra gente perceber qual é a brincadeira, se é uma brincadeira ali que tem alguma coisa. Os desenhos também, né? Sim. Então, geralmente, as crianças podem desenhar, por exemplo, o órgão genital muito maior do que ele é. Algumas coisas que dão um sinal ali de que tem algo acontecendo. Ou a própria cena, né? Tem crianças que desenham a própria cena, porque realmente ela não entende que é algo que é errado, né? Ela está representando ali algo que ela viveu, né? Sim. Mas claro que tudo isso é muito difícil de ser analisado, né? Por isso que um acompanhamento também é importante, né? Por uma pessoa, um profissional que vai saber identificar também isso, se houver uma suspeita, né? Sim. E eu acho que qualquer sinal de desconfiança, de insegurança, procure ajuda, né? Eu acho que você só tem realmente a ganhar com isso. Isso. Então, acho que sendo sim ou não, acho que você realmente esclarecer esse ponto vai ser muito importante para você dar os próximos passos, né? E conseguir realmente proteger a infância, né? Proteger a sua família. É isso. Tem mais alguma consideração, amiga? Eu gosto muito aqui, aprendi muito, né? Porque por mais que a gente acaba tendo mais acesso enquanto profissional a essas informações, a buscar referências, né? Ter uma profissional como essa, né? Que tem embasamento, que estuda, que busca, que está vendo de perto, né? Essas histórias e testemunhando tudo isso, realmente esse olhar ele faz toda a diferença para nós, né? Ali para a gente conseguir orientar e continuar ajudando essas famílias, mas principalmente porque eu posso aplicar dentro da minha própria vida, da minha própria história, né? Então, acho que aqui a gente quer realmente provocar isso em vocês, né? Não só essa reflexão, mas como estender isso para a prática. O conhecimento aqui adquirido, a experiência vivida, né? Inclusive, você pode procurar pela Paty, ali no Instagram dela, né? Tirar essas dúvidas, acompanhá-la, né? Que é muito bom a gente ter profissionais como esse perto da gente, principalmente quando a gente está falando aí de proteção, né? Ali, da infância, que é algo tão sensível, algo que realmente precisa ser visto. E a gente vai continuar juntas aí nessa luta, né, cada vez mais, para que esse tema seja alcançado pelas pessoas, para que elas venham realmente conseguirem ser a que protege e também se ajudar, né? Porque hoje muitas famílias não conseguem proteger os filhos porque elas não foram protegidas, né? Então, acho que consegui te ajudar também nesse sentido. Estamos aqui. Muito bom. Fala suas redes, Paty, pra gente. @psi.patriciainserp. Muito bom. Bom, a minha, fala de novo aqui, é psi.elainemáximo. E da Kathleen? Kathleen Menezes. Gente, siga a gente. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, foi tocado por tudo que a gente falou aqui. Compartilha esse episódio. Eu tenho certeza que pode chegar, realmente, você pode tocar a vida de alguém que precisa ouvir, tanto pais para orientar, quanto pessoas que passaram por isso. Patrícia, foi um prazer você aqui novamente, ainda mais com esse tema que foi tão rico.
que a sua jornada para falar sobre isso até o final do doutorado, porque depois disso vai se estender muito mais, seja incrível. É realmente, assim, uma missão que você está fazendo muito transformadora, não só bonita, mas transformadora. E é isso, gente. Despeço aqui de vocês. Assista aos episódios. O último foi Planeje o Seu Negócio. Foi muito interessante esse, né? Foi o primeiro episódio de negócios. O primeiro que abriu de aí muito, também né? outra. A gente falou um pouco até sobre o Saia do Zero, a história do Saia do Zero. Acompanhe com a gente. É isso, gente. Muito obrigada. Até mais.